Olá, sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos a mais uma ação online do SESC São Paulo. Meu nome é Patrícia Santos e faço parte da equipe de educadoras do SESC Santo André. Vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher negra, olhos castanhos, uso óculos de grau, estou com um turbante azul na cabeça, brincos e batom dourado. Estou vestindo uma blusa de lã branca e atrás de mim tem uma parede clara com algumas molduras de madeira do meu local de trabalho remoto em casa. O bate-papo de hoje, realizado neste ambiente virtual, fortalece a parceria entre o SESC e o Movimento de Mulheres Negras de Santo André. Essa é mais uma atividade que amplia as ações do projeto Cartografia Negra de Santo André, Memórias, Reexistências e Manifestações Culturais. Esse projeto teve início no final do ano passado, com um curso que visou o mapeamento de manifestações e agentes, protagonistas ou não, da cultura e dos movimentos negros da cidade, buscando também a identificação desse território como plataforma para a expansão do ideal de cidade equitativa, defendida pelo movimento social negro. Os resultados desse mapeamento inicial podem ser conferidos no site da Negracim, que permanece aberto para novas contribuições de grupos, agentes e representantes das manifestações socioculturais, econômicas e religiosas da população negra andreense. Confiram também as programações do SESC e participem. A partir do mês de agosto, o SESC Santo André irá promover o projeto A Presença de Paulo Freire, um legado de compromisso com a palavra, os indivíduos e suas várias leituras de mundo. Uma programação especial ao centenário de Paulo Freire para conhecer e discutir por meio de cursos, transmissão de lives e vídeos, importantes experiências de movimentos sociais e suas lideranças que têm como base o pensamento freiriano. Sob a herança do legado do patrono da educação brasileira, a programação é voltada ao público também desejoso da continuação do processo emancipatório de todas as gentes. E no nosso encontro de hoje, Teresa de Benguela, Nossos Passos Vêm de Longe, terá como convidadas 3 mulheres protagonistas de movimentos negros, Ieda Leal, Kika Silva e Morgana Ribeiro. Ieda Leal é primeira presidenta nacional do MNU, Movimento Negro Unificado, origem das entidades de lutas e combate ao racismo. Kika Silva é representante do Fórum Estadual de Mulheres Negras, coordenadora nacional da Marcha das Mulheres Negras e uma das fundadoras da CONEM. Morgana Ribeiro é empreendedora e ativista social. Foi militante do movimento estudantil e integrou o Conselho Municipal da Juventude. Gostaria de convidar para a mediação do encontro a educadora social, feminista, militante do movimento negro, ativista social e coordenadora geral da Negracim, Jennifer de Paula, que conduzirá o bate-papo. Então, agora é com você, Jennifer. É isso aí, Patrícia, muito obrigada, querida Paty. Representatividade e respeito nesse Teresa de Benguela. Boa tarde a todos e a todas, eu sou Jennifer de Paula Ferreira, coordenadora da Negracim. Estou aqui para mediar mais uma live com vocês. Eu sou uma mulher negra, de pele não retinta, cabelos alisados, olhos cor de mel, tenho nas orelhas brincos de argolas na cor prata e na boca um batom vermelho. Atrás de mim tenho diversos layouts com o nome da Negracim, entidade a qual eu represento e coordeno. Estamos aqui com essas maravilhosas, é uma grande honra. Vocês não têm ideia, dimensão do peso que tem esse bate-papo para mim. Eu tenho aqui, eu sou tiete praticamente delas, porque eu tenho aqui o que eu quero ser no meu futuro. Tenho aqui os nossos grandes exemplos, os nossos passos vêm de muito longe e eu quero chegar pelo menos a ser um pouquinho de cada uma delas. Então, muito obrigada a todos que estão assistindo. Confiram lá no site da Negracim, www.negracim.org.br. Vou começar nada mais, nada menos, dando uma boa tarde muito
muito caloroso para a Ieda, para a Kika e para a Morgana. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por dividirem essa tarde tão enriquecedora comigo, meninas. Boa tarde. Boa tarde, mulheres. Boa tarde, Kika. Boa tarde, Ieda. Vamos lá, eu quero muito aprender com vocês, então eu já começo falando com a Kika. Kika, você, exemplo de luta, de militância, eu quero conhecer, eu quero falar para quem está nos ouvindo, quem é você? Quem é Kika? Quem é Kika Silva? Como começou a sua militância? Por onde você anda? Seus passos te levaram e onde você está? Bom, meus passos, como de todas nós aqui, vêm de longe, né? E antes de mim teve outras mulheres, outras e outras, e tantas referências como foi a minha mãe para mim. Então, eu sou uma jovem velha, né? E sou uma mulher negra, né? Uma cor que já todo mundo está dizendo a cor da sua pele, né? Eu acho que a gente sabe que negros e negras no Brasil têm vários tons, né? Na própria família você tem todo tipo de tom de negros, até um tom de pele mais clara, como tem na minha família. E sou uma mulher iniciada na religião do Candomblé, sou da nação Jeje-Marim, fiz toda a minha formação numa casa de Candomblé, e dessa casa de Candomblé eu também sou aquele que vocês conhecem como Ialorixá, mas que na minha nação se chama Doné, né? Que é como eu sou chamada também. E a minha militância começou muito jovem no movimento negro, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, o movimento negro se articulava muito com a cultura negra. Eu sou formada em ballet clássico e fiz parte dos grupos daquela época, que eram jovens, né? Nos anos 70, 80, esse grupo cultural, que é onde a gente vai fazendo a conscientização sobre a questão racial, né? No Brasil e no estado de São Paulo. E eu, então, como tantas outras pessoas, à época surgiu o MNU, da qual a Ieda hoje é a coordenadora nacional. Então, minha formação de militância começa também no MNU e depois, a posteriori, a CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras, é fundada em São Paulo, e eu começo a militar na questão racial dentro da CONEM, né? Mas faço parte de várias organizações, né? Do Fórum Nacional de Mulheres Negras Petistas, do Fórum Nacional de Mulheres Negras Indígenas, do Senarab. Então, se eu for dizer de tantos lugares que eu faço parte, que é a luta da gente, né? Você faz militância na saúde, na moradia, em todos os aspectos, né? Então, eu hoje sou coordenadora do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Estado de São Paulo e militando dentro da política, né, que a gente quer para o Brasil, dentro do partido do qual eu faço parte, né? Essa é a minha militância aos 70 e poucos anos de idade, que a mulher negra não pode parar. Muito bom, Kika. Eu fico muito feliz de tê-la conosco e poder ouvir um pouquinho da sua história. É sempre enriquecedor. Assim, te escutar é sempre uma grande aula. Mas, já partindo desse princípio, vamos falar com Ieda. Ieda, muito obrigada por estar conosco, muito obrigada por se dispor a nos enriquecer com o seu conhecimento. Mas eu queria saber, da onde veio, como se deu a sua história, como se dá a sua história, como você chegou até os dias de hoje? Bacana. Eu sou Ieda Leal, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado. Quero dizer para vocês que este lugar que eu assumo hoje, ele tem tudo uma composição da minha história de luta e de resistência. Sou fruto de um relacionamento de mãe e pai mineiros. Nós somos 6 irmãos, 3 mulheres e 3 homens, né? Tem Ivana, Yara,
Ivan, Ieda, André e Moacir. Nós somos 6 filhos. Eu sou a quarta. Fui, depois de muito tempo, estudar, depois dos meus irmãos, estudar em colégio público, como todo mundo da minha geração. Estudei numa escola pública chamada Castelo Branco, depois Duca Vigiano, depois Olavo Bilac. Eu acho que o que me salvou foi o Olavo Bilac, porque aí tem da questão da poesia, da poética, dos escritores, e depois no mergulho em que, ao mesmo tempo que nós estudávamos, o meu pai também estudava na universidade, ele se formou, ele é advogado, né? E ele foi um grande advogado da administração pública do estado de Goiás. E nós adquirimos esse gosto pela escola. Eu acho que isso é bacana. Tem algumas pessoas que têm outro... A gente tem essa coisa. E a gente escutava meu pai dizendo, meus filhos precisam estudar e precisam fazer leitura, precisa praticar esporte, precisa saber de cinema. A gente conversava algumas coisas dentro da nossa casa. E eu fui me organizar no centro, eu falo centro acadêmico, mas na ensino fundamental era centro cívico. Eu fui tesoureira do centro cívico quando eu cheguei na 5ª série. E depois disso eu não mais larguei a organização estudantil. Passei minha vida toda no ensino médio na organização estudantil, de esporte, depois e da organização nossa nos interclasses, nos debates e nas eleições das chapas para representação. Fui para o ensino médio, depois fui para a universidade. Quando eu chego na universidade, eu dou de cara com o movimento estudantil, que era tudo aquilo muito mais diferente do que eu vivia no ensino médio. Me organizo, vou disputar as chapas dentro da universidade. Na universidade, conheço Silvani, que me convida, eu tinha 19 anos, que me convida para o Movimento Negro Unificado. Vou para o Movimento Negro Unificado. Participo dessa luta, me organizo, começo a descobrir outras realidades e outra militância, saio do movimento estudantil, fico só na representação da questão racial, trabalhando educação e mulheres. Me formo na universidade seguindo os passos de Paulo Freire, saio da escola para ser alfabetizadora, né? Faço isso porque a minha luta era fazer com que as pessoas pudessem dominar as palavras, as letras, e nesse domínio das letras e das palavras, elas pudessem se organizar para enfrentar o cotidiano das suas vidas. E eu me apaixono pelo Paulo Freire, logicamente, e começo a trabalhar. Vou para o mundo sindical, porque eu passo num concurso público e começo a fazer uma militância no sindicato da rede pública e não mais da rede particular. Minha amiga até hoje, sindicalista, movimento negro, movimento de mulheres, ocupação dos espaços não ocupados na cidade, pela questão da moradia, vou para o partido político, vou para o movimento negro e não paro mais. Vou para os conselhos municipais e Conselho Estadual de Educação, por conta da militância, para ver concretamente a Lei 10.639 ser operada na modificação da LDB, e no movimento de mulheres negras, num outro patamar de feminismo, numa outra gestação de pensamento, de enfrentamento às violências que nós, mulheres negras, sofremos. Logicamente, tudo isso amparado por Lélia, por Luísa, e por muita leitura, por muita militância, por muito sofrimento, por ver a gente perder muitas pessoas por conta da violência, e depois resolvo que eu preciso ter filhos e filhas. Vou e pari 3 meninas. Uma outra, que é a 4ª filha, filha do coração. Então, eu tenho 4 filhas, depois dos 28 anos. Aí, minha família, elas hoje, a mais nova tem 21, e a minha neta tem 3. E acho que a militância me deu a possibilidade de criar mulheres muito fortes, muito bacanas. Meninas, uma é arquiteta, a outra está terminando agora design gráfico, uma é pedagoga,
e a outra está entrando na universidade agora para fazer administração de empresas. Estas mulheres são potência, cada uma com a sua vertente no combate a todo tipo de violência. Elas chegam, e eu sempre gosto de dizer isso, desculpa me alongar, elas chegam nos espaços, elas estão prontas para guerrear. Uau, uau. Uma mulher, quando se empodera, ela empodera tudo em volta. E Ieda fez tudo isso. Olha, eu só posso dizer obrigada por compartilhar com a gente. Mas eu passo agora também a palavra para uma mulher incrível, fantástica, que vive a vida à base de desafios e vence, sempre com um sorrisão no rosto, com a militância no sangue e com a cabeça erguida, dizendo basta, basta racismo, basta machismo, basta desse governo que está aí. Morgana Ribeiro, muito, 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 é uma querida, é uma pessoa fantástica. Muito obrigada por estar conosco. Mas eu também já começo aqui também querendo saber como se deu essa sua militância. Como é que essa militância entrou na sua veia? Conta pra gente. Olha, bom, primeiro, uma ótima tarde. Agradecer o convite, agradecer a organização, agradecer a Negracinha, a Jennifer. É uma grande honra estar aqui, é uma grande honra ouvir vocês. Aqui, Ieda, só na apresentação, assim, a gente já vê como a gente está rodeado de mulheres poderosas, de mulheres grandiosas e cheias de histórias para contar, né? Só de estar aqui ouvindo já é uma grande honra. Muito obrigada. Eu sou a Morgana Ribeiro, hoje eu tenho 32 anos. Eu iniciei a minha militância não muito jovem, né? Eu iniciei a minha militância por volta dos 18, 19 anos, no movimento estudantil. Tudo começa quando o meu irmão começa a se organizar no Grêmio, e um dia ele me chama para ir no encontro de grêmios, eu já não era mais estudante, e aí eu entendo que é ali que eu gostaria de me organizar. Eu entendo a potência do movimento estudantil e me apaixonei naquele mesmo dia e nunca mais parei, depois de um encontro de grêmios. Eu me filio numa entidade chamada União da Juventude Socialista, por onde eu participei até os meus 29 anos, enquanto deu para ser da União da Juventude Socialista, eu fui. Ingresso na UniABC para estudar História, começo a me organizar no movimento universitário, e a minha vida ela sempre se deu nesse tipo de organização. Movimento estudantil, movimento de mulheres, mas principalmente movimento de juventude. Sempre fui apaixonada pela juventude, pela força da juventude, pelas organizações de juventude. E lá eu conheço o movimento negro, conheço o movimento de mulheres, e assim eu começo a entrar por esses espaços que até antes eu não conhecia, né? Então o movimento de juventude me proporcionou conhecer outras organizações. Eu venho de uma família que eu sempre costumo dizer que eu fui criada por mulheres, né? Desde a minha avó, a minha mãe, as minhas tias, com suas histórias de vida, foram que me mantiveram viva e resistente até os 19 anos, por mais que não fosse de uma forma organizada, era de uma forma organizada, né? Porque a gente sobreviver àquele sistema de opressão é se organizar para sobreviver. E durante essa trajetória, eu começo a me organizar nos movimentos de juventude e no movimento político. Me filio a um partido político, onde eu começo a entender que através da política nós podemos mudar o mundo, através da política nós podemos fazer a diferença, mas nós precisamos estar lá. Então eu dedico uma grande parte da minha vida à organização política da qual eu faço parte até hoje, inclusive. E assim vou fazendo a minha trajetória, ocupando todos os espaços possíveis. Espaços que a gente sabe que tem pouquíssimas mulheres, espaços que a gente sabe que tem pouquíssimos negros, mas eu sempre estava lá, com esse sorrisão aqui, falando, não, eu vou entrar, eu vou ocupar essa cadeira e vocês não têm que me engolir. Né? A gente entende que, por mais que existem movimentos organizados, que em suas teorias falam dessa inserção, nós, como mulheres pretas, sabemos que ainda existe uma dificuldade dessa inserção. E aí, durante toda essa luta, movimento estudantil, movimento de mulheres, ocorre uma grande reviravolta na minha vida. Hoje eu me enxergo como uma pessoa sobrevivente da violência familiar, não por parte de companheiro, mas por parte do meu pai, né, no caso.
A gente entende que homens pretos também são expostos a grande violência, né? E não é fácil, porém violência gera violência e isso acabou respingando em mim, respingando no meu irmão, respingando na minha família de uma forma muito grande nos últimos anos. E aí eu tento tornar esse trauma uma reinvenção daquilo que eu faço, né? Eu saio do movimento de juventude e não sei o que fazer. Só que eu me vejo como uma mulher preta, vítima de violência, tanto social, vítima de violência dentro de casa, eu tenho que me reinventar. E através disso, eu começo a me organizar melhor como mulher preta, eu começo a me organizar melhor como mulher feminista, né? Eu começo a me inserir muito mais nessas lutas. E também tenho que me reinventar dentro da minha casa. E eu fiz um curso no SESC, por sinal, um curso que um curso gratuito, foi um curso de tranças, e me vi numa situação muito difícil na minha casa e começo a fazer tranças. Eu tenho que fazer alguma coisa, não conseguia me organizar no mercado, começo a fazer tranças, e a professora, o nome dela é Amanda, que aí foi no SESC de Santo André, inclusive, sou muito grata a ela, porque ela me deu uma nova profissão, ela ajudou na minha reinvenção, e a partir desse curso de tranças eu começo a ajudar no sustento da minha família, que naquela época era muito necessário. Só que a gente, como a gente se insere na luta, a gente não consegue só sentar e trabalhar, né? A gente quer inventar um monte de coisas, né? E daí eu começo um projeto de empoderamento de mulheres dentro da minha casa. E a partir desse projeto eu começo com empoderamento, ensinando algumas mulheres a fazer as tranças para passar esse conhecimento, porque da mesma forma que foi o meu ganha-pão, que tirou a gente de uma situação muito difícil, pode ajudar outras mulheres. E aí eu começo o projeto de organizar a sala da minha casa para proporcionar atendimento com amigas, massagem, trança, limpeza de pele, e aí a minha casa se torna um espaço. E aí vem a pandemia, a bendita da pandemia. E durante a pandemia, infelizmente, eu não pude atender, mas consegui me organizar também na questão de arrecadação de alimentos, na questão de álcool em gel, na questão de máscara, porque na região que eu morava, que é uma região periférica de Santo André, era muito precário tudo isso. Ninguém tinha acesso no começo da pandemia. Então, paro, infelizmente, com o empreendimento e começa essa organização de distribuição de alimentação e a minha casa se torna novamente um QG. E não bastasse isso, nas eleições de 2020, resolvo me candidatar aqui na minha cidade, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a Jennifer. A Negra, assim, eu conheço de longa data, né? Sempre tiveram parte nesses mesmos espaços que eu. Tive a oportunidade de conhecer a Jennifer, a Sandra e outras grandes mulheres. Participo dessa eleição, no final descubro uma gravidez no meio da eleição, então foi a minha primeira eleição na minha cidade, gestando meu primeiro filho, que hoje está aí. Então, hoje, além de militante, eu sou mãe de um menino negro chamado Akin, e ao qual foi mais um impulso para eu continuar, né? Me vi muito perdida, né, no final da minha gestação, com o nascimento do Akin, e hoje eu estou me reorganizando. Agora, como militante e como mãe, espero daqui a uns anos falar dos meus filhos da mesma forma que a Ieda falou das filhas dela, né? Eu espero, tenho certeza que vai ser dessa forma, porque eu entendo que o mundo, né, se a gente colocar aqui o nosso país, ele é um país racista, ele é um país que mais mata negros, e eu não posso parar, porque eu tenho que garantir um futuro, um país, uma melhoria de vida para o meu filho e para tantas outras pessoas negras. Então, é mais ou menos isso. Ai, que show. E com certeza falará. Primeiro que é assim, uma sobe e puxa a outra. Quando eu falo que eu tenho muitos exemplos bons que eu sigo e me espelho, eu vejo esse sorriso, eu vejo essa garra da Ieda, eu vejo essa força de Kika. Então, uma sobe e puxa a outra. E eu já venho no bordão da Marcha das Mulheres, que eu já vou falar sobre as marchas das mulheres com a Ieda daqui a pouquinho, porque eu vou puxar um papo aqui com a Kika, falando, Kika, nossos passos vêm de muito longe. E até onde nossos passos podem ir? Até onde a gente pode ir com esses passos? A luta da mulher negra tem muito que avançar. Qual que é o seu olhar, a sua perspectiva de visão sobre a nossa luta? Bom, Jennifer, nossos passos vêm de longe porque eles começam em África, né? Então, quando a gente chega aqui nesse país, aqui os nossos ancestrais,
Nós tivemos uma condição totalmente diferente, né? Embora a gente saiba também que hoje a nossa querida Mãe África também não é a mesma África de quando nossos ancestrais vieram, né? Tudo mudou, o capitalismo mudou, o imperialismo, ou seja, nós somos produtos agora dessa nova onda que se tem no mundo, né? Que é a globalização, que todo mundo é coisa, mas em termos, né? Se a gente falar da mulher negra, você vê que o depoimento da Morgana não é diferente do que outras companheiras minhas que são militantes hoje, ferrenhas da questão racial, né? Porque é uma história que se repete de geração em geração. Então, o que nós temos feito para isso? A gente tem, desde o princípio da escravidão no Brasil, as mulheres negras têm se organizado nesse país, né? Como os quilombos, de várias formas, nas insurreições que houve. Bom, essa é a forma que a gente tem de lutar contra o racismo, né? Pelos nossos direitos, né? Num país em que a gente não tem ele como, ou não tínhamos como sendo a nossa pátria-mãe, porque hoje a gente tem que dizer que o Brasil é a nossa casa, é a nossa pátria, né? Então, a gente não conseguiu voltar para a África, nem modificar a África também. Então, de modo que a gente se organizou nesses momentos todos que foram importantes na história do Brasil para lutar contra essas injustiças, pelos nossos direitos, e as mulheres negras fizeram de tudo, se organizar e organizar o povo negro. Foram nos quilombos, fora dos quilombos foi nos candomblés, quando acabou os quilombos, o quilombo que virou o quilombo urbano, as casas de santo, né? Enfim, a gente sempre teve nessa luta. Aí você pergunta para mim, bom, qual será o nosso futuro? Bom, nós estamos ainda mais uma geração como a Morgana, e eu posso dizer que a Morgana tem a idade da minha filha, eu já sou bisavó de 6 netos, né? E a gente vê que combater o racismo estruturante na sociedade brasileira não é assim um toque de mágica. Então, vai sair Kika, vai sair Ieda, vai entrar Morgana, vai entrar Jennifer e a gente vai continuar lutando. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é continuar na nossa resistência, né? E, é lógico, a Ieda já colocou aí, de uma geração para outra, teve mais oportunidade, que a questão da educação é uma coisa primordial, porque a educação, com o conhecimento, você consegue mudar o mundo. E nós estamos mudando o mundo, né? A Morgana citou aí a questão das políticas. Evidentemente, nós só podemos mudar a nossa situação aqui com políticas afirmativas, políticas que realmente nos coloquem num patamar mais acima, mas mesmo assim a gente não consegue ainda. Então, nós temos que continuar lutando para ter mais educação, nós temos que fazer o quê? Continuarmos dando... Eu não gosto muito dessa história do uma sobe e puxa a outra. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sinceramente, porque eu já tive um momento na minha vida que ninguém subiu, principalmente dessa nova história que veio, porque a cada momento surge um lema, né? Então, eu já tive companheiras, e aqui eu posso dizer isso com toda a franqueza, companheiras negras, que, em vez de me puxar para cima, me puxaram para baixo. E esse é um lema que é controverso para mim, porque ele também começa no movimento feminista branco. Então, a gente tem mania, nós mulheres negras, de absorver também muitas frases que vêm do movimento feminista branco. Então,
essa é a minha opinião, pode divergir da Ieda, da Morgana. Eu tenho dúvidas, inclusive, sobre que feminismo nós estamos falando. Porque, por exemplo, enquanto elas tiraram o sutiã, fizeram fogueira, nós estávamos usando o Atacã aqui, porque a gente não tinha dinheiro para comprar sutiã de milho. Estávamos tomando conta dos filhos delas para elas poderem se rebelarem contra a sociedade. Né? Nós, mulheres negras, sofremos, como a Morgana falou, com a violência de todos os sentidos, familiar, seja pelo pai, pelo irmão. A violência parece que se tornou uma coisa com que as mulheres negras têm convivido há séculos, todo tipo de violência. Então, parece que a cada geração que surge, Morgana, parece que vocês estão mais preparadas para enfrentar a violência do que foi. A minha experiência, como a sua agora, ela vai ser referência para outra. Daqui a alguns anos, você não será mais jovem, estará com a mesma idade que eu, para mais 70. Então, nós temos que parar a violência, mas como é que nós vamos fazer para parar essa violência? Nos organizando, seja em entidades, fora de entidades, em associações, em movimentos de moradia, em movimentos aqui. Agora, a mulher negra sozinha, ela já é um pilar de resistência e de força. Porque nós estamos falando aqui de um grupo de mulheres que uma aqui tem relação com outra, ou porque fez parte de um movimento naquele do outro, e tem mais oportunidades. Mas nós estamos falando de milhões ou milhares, como vocês quiserem, de mulheres negras que estão na base e não estão fazendo parte dessa nossa live. E como é que nós precisamos mudar o mundo? Nós precisamos nos voltar para essas mulheres que são nossas vizinhas, a filha da nossa vizinha, a nossa sobrinha, a nossa neta. Como é que nós vamos fazer isso no mundo hoje, em que a gente tem essa tecnologia tão avançada, que é a internet, e como é que nós vamos levar para essa população que hoje está na internet as nossas lutas e a nossa forma de organização? Porque eu fiz parte, eu acho que a Ieda também, que nós somos do MNU, uma organização de negros que trabalhava o quê, Morgana? A gente ia, que há poucos que estavam na universidade, aqueles trabalhavam no movimento estudantil, mas os outros que não estavam trabalhavam com a base. Eu venho de uma base que era a cultura negra. Nós entendemos que trabalhar, resgatar a cultura negra e os valores negros africanos eram o que nos dava força para enfrentar essa luta que vinha. Então, por exemplo, nós resgatamos o canto, a dança, nós somos da geração que precisou a Bodek, que era uma mulher branca americana, encher a cabeça de trancinha e os penduricalhos para aí a gente começar a usar trança. Mas a gente também era chamada de cabelo de bombril, depois que alisava o cabelo. Eu achei legal, gente. Você falou, olha, porque uma negra... A gente adora muito aqui no Brasil as representações negras norte-americanas e até africanas, mas que usam peruca, que alisam o cabelo. Eu lembro que quando eu tingi meu cabelo, descolori, comecei a usar ele amarelo, parecia que chamavam nega do cabelo loiro, não sei o quê, bababá, mas era engraçado que a norte-americana usava, a cantora, os nossos companheiros negros achavam maravilhosa aquela negona. Mas eu era cobrada porque eu era do movimento negro. Aqui que agora, em vez de negona, virou loira. A mesma coisa como a gente cobrou muito das companheiras, a coisa do visual. Você ser negra, você tem que usar o cabelo crespo, agora é o cacheado. A trancinha caiu fora de moda, mas mesmo assim ainda se usa. Minha neta usa muito e fica muito bem. Mas a gente tem, de tempos em tempos, uma forma de expressar a sua negritude. E o visual é um deles, não é verdade? Então, o que nós vamos fazer? A minha pergunta é a mesma pergunta sua. Será que
vai parar em nós? Não, não vai, porque a Morgana está aí e aqui está vindo outras gerações. Mas nós temos a geração de mulheres que precisam ser aquilombadas, e elas estão na periferia do Brasil inteiro. São ribeirinhas, quilombolas, né? São as mulheres que são empregadas domésticas. Como é que nós vamos dialogar e levar toda essa nossa experiência adquirida através dos tempos para essas mulheres? Então, aí, a fala, chavão, uma sobe, puxa a outra, ele tem que ter um sentido para a gente. Uma dá a mão para subir a outra, mas que para tirar da violência do todo dia, para dar oportunidade, como a Morgana teve, de aprender a fazer. Eu também esqueci de dizer, Morgana, mas eu sou cabeleireira tinha o Orilê na Bela Vista, onde toda a negrada passava no salão e fazia o cabelo lá, e é onde a gente organizava a parte das atividades do movimento negro de São Paulo. Então, onde eu morei na Bela Vista, onde eu tive o salão, foi o berço, por exemplo, do hip-hop, né? Então, eu fui de uma geração anterior ao hip-hop e vi essa geração que hoje já está velha do hip-hop, principalmente, por exemplo, as mulheres jovens negras, ascenderem, porque era também um movimento só de meninos. Aí as meninas tomam conta do hip-hop e hoje a gente tem nomes e nomes aí. Então, eu queria dizer para você, Jennifer, encerrando a minha fala, que o futuro a nós pertence, a nós, mulheres negras, que virão a partir de mim, porque hoje nós estamos passando num processo da Covid, que não está sobrando quase ninguém, principalmente da minha idade. Cada dia morre um companheiro, uma companheira vítima da Covid, né? Então, aqueles que ficarem, aquelas que ficarem, principalmente as mulheres, a luta vai ser muito árdua para reconstruir o país e para levar essas companheiras jovens e negras a um outro patamar com direitos adquiridos, que a gente vai poder lutar por isso, entendeu? Então, o nosso futuro ainda é de luta, não é um futuro que tem uma luz no fim do túnel ainda. A luz no fim do túnel ainda está vindo, porque ela ainda, a Morgana ainda está no processo, e assim como ela, outras também virão. Quem sabe a gente alcance e realmente façamos um país mais justo, né? Com mais direitos para todos os povos originários que aqui vivem, inclusive os indígenas, né? As indígenas. Então, é isso. Nosso futuro está na mão da juventude, que será no futuro uma nova velha como eu. Oh, meu Deus. A Kika, ela tem essa explosão dela, mas nessa explosão dela, ela lança uma bomba atômica de ensinamento e conhecimento. E olha que desde que eu comecei a minha militância, 10 anos atrás que eu entrei para a Negracim, eu já comecei a andar com Rosana, com Sandra, com Maraísa, Dona Sônia, só a galera de peso também. E eu fui num sindicato que a Kika estava fazendo parte de uma roda de conversa. Eu falei assim, gente, que explosão! Que ensinamento! Essa é Kika Silva. Mas já aproveitando também essa explosão, esse ensinamento, eu quero perguntar para Ieda. Perguntar não, eu quero ouvir de Ieda. Ieda, em 2015, nós vivemos a Marcha das Mulheres Negras, que foi um grande marco na história da militância. Eu falo assim para todo mundo, foi um grande marco na história da militância feminista negra feminista. Eu queria saber como se deu. Como foi? Eu estava lá, emocionada, vendo 20 mil mulheres. Aconteceram N situações lá, que também não vem ao caso. A gente não vai enaltecer o ruim, a gente vai enaltecer o bom. Mas o ruim também é preciso, porque é nos erros que a gente aprende também. Mas foi uma emoção, e eu posso dizer, eu saí de lá outra Jennifer, com um olhar muito maior, muito mais amplo, eu nem sei se pode falar assim, mas muito mais amplo,
como é que se deu a Marcha das Mulheres Negras em 2015 e pós-pandemia, tem novidade? Conta aí pra gente. Bom, eu quero dizer, é muito bom a gente poder ouvir outras pessoas e, nesse caso, ouvir algumas palavras saídas da boca da Kika, que, de forma muito sábia, ela diz que nós precisamos viver algumas coisas de verdade, nos livrando dessa configuração racista de ser dessa sociedade em que a gente vive. Nós não somos nós somos fruto de uma sociedade que massacra o tempo todo o negro. Quando eu comecei a falar na minha primeira intervenção, eu não me descrevi. E eu acho importante dizer que eu sou uma mulher negra, de pele escura. Não sou uma negra de pele retinta, mas sou uma negra de pele escura. Tenho cabelos carapinha. Meus cabelos hoje são grisalhos, e eu gosto muito de usar batom para realçar a palavra, não a boca, mas a palavra. E eu estou no meu ambiente de trabalho e que eu tenho atrás de mim cortina lilás e as minhas quartinhas, e acho isso importante, que guardam as águas de onde eu passo. Essa descrição é para dizer que também sou uma mulher que aprendi que o fundamental para nós, mulheres negras, e aprendi isso com a minha mãe, aprendi isso observando as histórias da minha mãe, que a coletividade, a compreensão de que eu subo e puxo a outra, é nesse sentido. Eu tiro a outra dessas ciladas que Kika falou, da violência, da fome, da pobreza material. Onde eu estou, eu escancaro caminhos para que outras mulheres possam também passar comigo. Então, para mim, essa é a definição mais bacana que a gente, quando se livra dessa perversidade concreta que essa nossa sociedade gera, e gera sujeitos que uma sobe, pisa na outra, eu vou sozinha, esse povo não tem nada com isso, sabe? Eu esqueço de onde eu vim, eu corto o cordão umbilical da mãe África no sentido mais principal, que é da origem de algo que é fundamentalmente coletivo e respeitosamente individual. Porque eu só posso ser coletivo quando eu me respeito na individualidade e realço nessas pessoas o que pode ser feito para cada um, para a gente andar juntos. Então, eu queria dizer para vocês que eu vi, escutei, ouvi um desses clipes em que alguém cantava e dizia, numa voz magnífica, Deus é uma mulher preta. E a cantora que falava isso nos permitia perceber o quanto nós vivemos numa sociedade muito machista, porque parecia que essa era uma frase deslocada, mas não é. A maternidade, o poder da visão e da cosmovisão e da relação com a natureza, com o mundo, com todas as coisas, parte do princípio de mulheres que têm essa ligação materna com o mundo, de que nós parimos e precisamos cuidar. E aí, parir para algumas mulheres que são trans passa a ser uma outra situação que nós compreendemos. Necessariamente, as pessoas não têm que sair de dentro delas, mas o sentido desse pertencimento do nascimento. Então, a Marcha das Mulheres Negras chega nas nossas vidas na conclusão da marcha, e aí eu vou ousar dizer que em Brasília nós éramos 100 mil mulheres. E vou dizer por quê?
porque nós marchamos simbolicamente com os outros corpos de outras mulheres que estavam no seu estado, fazendo com que as nossas questões fossem concretizadas no Planalto. Então, eu sempre digo isso, e aí as pessoas sabem, quem estava lá viu, quem estava marchando viu o quanto nós tínhamos a unidade para dizer para as pessoas que nós, mulheres negras, faríamos e estamos fazendo a diferença nesse país por conta da nossa visão, uma visão absolutamente saída dos nossos terreiros, do nosso quintal, das nossas impressões que a gente tem em defesa das nossas famílias, dos nossos filhos, filhas, dos nossos mais velhos, da nossa religiosidade, da percepção de acolhimento e disso. Então, quando a gente se organiza nacionalmente, com debates em todas as cidades, em todas as capitais, quando a gente se organiza daquelas mulheres mais simples, das representantes do mais alto cargo no país e internacionalmente, nós dissemos para o Brasil, naquele momento, que nós estávamos por nossa própria conta e que nós sabemos o que nós queríamos para o Brasil. Nós não queremos um Brasil calcado no racismo, no machismo. Nós não fazemos feminismo para a televisão. A gente faz a nossa ação enquanto mulheres negras para a nossa família, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, para o mundo, de uma outra forma. Então, a Marcha das Mulheres Negras, em 2015, ela registra isso. Muitos conflitos, muitos debates, muitas mulheres poderosas. Mas eu não posso deixar de esquecer uma frase que Lélia disse. Lélia não estava lá fisicamente, mas ela estava conosco por conta dos ensinamentos. E a Lélia disse assim: ao reivindicar nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto americanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Por isso mesmo, trazemos conosco a marca da libertação de todos e todas, e eu incluo, todes. Portanto, nosso lema deve ser organização. E é isso que nós fazemos. Nós nos organizamos todos os dias para lutar contra o racismo. Há mais de 500 anos. Nós carregamos a marca das nossas histórias nos nossos corpos e nas nossas mentes. Às vezes, nós sucumbimos ao desgaste físico, à perda dos nossos filhos, às balas perdidas que tiram Kathleen e outras pessoas das nossas vidas. Às vezes, nós perdemos os nossos filhos, porque a irresponsável da madame, a dona da casa, me manda ir passear com o cachorro. E não olha meu filho. Digo isso porque sei o que Mirth sente. Sei o que Marinette sente ao perder uma filha vereadora e representante nossa. Então, a gente carrega essa dor, mas a gente continua levantando, erguendo a cabeça, sacudindo a poeira e dizendo: os nossos passos vêm de longe. Nós movemos o mundo da nossa forma, com o nosso olhar. Nós não queimamos as nossas roupas em praça pública. Nós queremos queimar a vergonha do racismo em praça pública. Nós queremos dizer não à violência contra as mulheres eleitas vereadoras, deputadas federais e estaduais. Nós queremos que nos respeitem. Nós queremos que nos respeitem. Nós queremos ter o sabor de ocupar os espaços, porque nós somos 56% da população. Portanto, mulheres negras, com as não negras, que trabalham com o antirracismo, precisam se unir, porque nós somos muito, mas muitas. E os que não quiserem, nós teremos que deixar o nosso recado. Nós queremos a construção de uma sociedade
que dê conta de destruir o racismo e que a gente possa viver de forma... Aliás, que a gente possa bem viver. Bem viver. Nós queremos o Brasil para nós. Então, o Brasil precisa refletir os 56% da nossa população. É um pouco disso. Ieda, eu só posso dizer uau. Depois de 6 anos, é um marco na minha história, na história de todas nós que marchamos ali, e eu ainda arrepio ouvindo. Muito obrigada pela sua aula. Muito, 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 muito obrigada mesmo. O quão importante é que os 56% da população pudessem te ouvir, ou ouvir pessoas como você, nesse momento tão triste da nossa história, principalmente por conta da pandemia, mas também por falta de políticas públicas de qualidade para a nossa população. Então, eu posso dizer obrigada. Passo agora a fala para Morgana. Morgana, querida, eu queria saber de você qual é o papel da mulher negra, aproveitando que eu estou falando, introduzir políticas públicas aqui, eu queria saber de você, na sua perspectiva de visão, qual é o papel da mulher negra na política em tempos tão adversos, Morgana? Nossa, primeiro, né, que aula que a gente acabou de ter, né, que mulheres incríveis. Se tem uma coisa que eu fico muito feliz é de ter a oportunidade de ouvir mulheres como a Kika, mulheres como a Ieda, e o tanto que eu vou aprendendo, né, para tentar enriquecer ainda mais essa caminhada, que a gente sabe que não é uma caminhada fácil. Eu sempre me organizando em partidos políticos, e infelizmente, uma das principais características é a ausência de pessoas pretas e a ausência de mulheres, né? E quando a gente pensa, já são poucas mulheres pretas é quase uma coisa nula, principalmente para mim, na minha percepção, que sempre me organizei no meu município, né? Eu nunca fiz muitas coisas longe, a nível estadual, a nível nacional, dentro do meu partido. Só que a gente sempre teve essa dificuldade. E aí a gente tem que fazer uma autocrítica, primeiramente. Por que tem tantas mulheres, tem poucas pessoas pretas, poucas mulheres pretas dentro desses espaços que se dizem progressistas? Então, eu acho que a primeira autocrítica que a gente tem que falar, para quem essas organizações progressistas estão falando? Essas organizações progressistas estão se organizando para quem? Porque se a gente se a gente for colocar no mapa, as mulheres pretas, elas estão na base da pirâmide da violência, na questão da violência. Os homens pretos são os que mais morrem. Nos subempregos, hoje a maioria é preta. Como a Ieda coloca, nós somos uma maioria de pessoas pretas no nosso país. Porque as pessoas pretas não estão nesses espaços que dizem ser organizados para conquistar políticas públicas para essas pessoas. Então, a primeira autocrítica que a gente tem que fazer é isso. E eu acho que a gente tem que partir do princípio de que talvez nós não estejamos conseguindo furar tanto a bolha quanto a gente imagina que está furando, né? A gente vem de uma onda fascista e a gente percebe que realmente a gente não está conseguindo furar a bolha do jeito que a gente pensava. E no segundo ponto que eu coloco aqui é que quando a gente vê mulheres como a Ieda, quando a gente vê mulheres como a Kika, quando a gente vê a Jennifer, a gente percebe o quanto é necessário que mulheres como vocês e como eu existam, porque nós somos resistências dentro desses espaços. E a gente sabe da dificuldade da gente como mulher preta, como mãe, a dificuldade do mercado de trabalho que a gente vive, a exposição da violência, o risco, a falta de segurança, nós passamos por tudo isso e ainda somos resistência e nos mantemos dentro desses espaços, né? Então, eu acho que é muito importante que nós estejamos aí para ficar escancarando, para ficar toda hora batendo naquele botão, Estamos organizadas, mas precisamos falar para mais gente, porque numa direção, só eu de mulher preta, eu não consigo alcançar o quanto essa organização precisa falar com pessoas pretas. Então, nós precisamos debater o racismo dentro desses espaços, precisamos debater o machismo dentro desses espaços e precisamos reavaliar as nossas organizações.
né? Então, existe sim essa problemática ainda, né? A gente vê os resultados das eleições, nós temos poucas mulheres pretas sendo eleitas. Houve sim um aumento significativo de mulheres candidatando, só que quanto essas mulheres pretas são impulsionadas para ganharem essas eleições, para estarem naquelas cadeiras, né? A gente viu muitas candidaturas pretas coletivas, porque se fossem candidaturas espalhadas, cada qual o seu candidato, será que conseguiriam alcançar aquele número de voto, aquele impulsionamento? Talvez não. Nós passamos por um período que tiveram grandes conquistas, né? Tivemos muitos avanços, né? Avanços econômicos, avanços de moradia, porém, para as pessoas pretas, nós ainda continuamos sendo a base da pirâmide, ainda continuamos sendo alvos da violência, ainda continuamos nos subempregos, né? Ontem eu participei de uma live e ela colocou uma coisa muito, muito interessante, que as nossas avós, as nossas mães são as empregadas domésticas. E a grande maioria das mulheres pretas, dos homens pretos, são os operadores de telemarketing. Porque por mais que a gente tenha saído da realidade, daquela coisa do cuidado que sempre foi imposta, eu pelo menos vim de uma família em que todo mundo era empregada doméstica. Todas as mulheres foram empregada doméstica desde criança, né? A minha mãe começa a trabalhar com 10, 12 anos na casa de família. Desde a minha mãe vem essa cultura. E elas sempre batalharam para eu não cair nessa mesma realidade, né? Porque elas entendem o quão é duro, não é fácil. Às vezes, que nem as meninas colocam aqui, que as mulheres elas estavam lá queimando sutiã, enquanto mulheres pretas estavam cuidando dos seus filhos, né? E essa realidade também acaba matando um pouco da própria organização. Eu não vim de uma família que as mulheres eram militantes, eu vim de uma família que as mulheres elas eram empregadas domésticas e elas trabalhavam durante tantas horas, que elas viviam a família do patrão. Né? Um filho acaba cuidando do outro, vem aqui e passa poucas horas dentro de casa, porque a vida delas era a vida do patrão. Tava bom quando o patrão estava bom. Economicamente estava bom quando a do patrão estava bom, porque até essa identidade é tirada, né? A partir dessa perspectiva. E por mais que elas tentassem, e junto com os avanços que nós tivemos, eu sou uma operadora de telemarketing, é a minha profissão de início. Meu primeiro trabalho foi operador de telemarketing. E, querendo ou não, isso aí foi vibrado, né? Enquanto muita pessoa vai falar assim, nossa, você trabalha em tal empresa, você ganha pouco. Elas vibraram com o meu primeiro emprego como operadora de telemarketing. Porque a mulher preta faz isso, ela vibra a cada conquista que a gente tem. Porque elas sabem o quão foi difícil chegar até ali, né? O quão é difícil sair daquela curva, né? Toda a história, aquela mesma repetição e sair daquela curva é muito difícil. Sou uma operadora de telemarketing, filha de empregada doméstica, neta de empregada doméstica, e me organizo em espaços políticos. Espaços esses que é essencial que nós estejamos lá. É essencial que mulheres pretas estejam lá, porque senão as nossas pautas elas não são debatidas se a gente não ficar gritando que essas pautas precisam ser debatidas. As nossas pautas não são levadas em consideração se não tiver uma mulher preta ocupando o microfone a cada reunião, a cada ato, a cada coisa, falando, precisamos debater o racismo, precisamos debater o feminicídio, as mulheres estão morrendo, mas a maioria das mulheres elas são pretas. Nós precisamos estar lá. Então é essencial, porque a pauta real é a nossa, porque somos nós que estamos morrendo. E se a política progressista não for feita para nós, ela está sendo em vão. Ela não está cumprindo seu papel, ela está sendo falsa. Então, eu entendo que nós precisamos estar lá, protagonizando essa história e assim como a Negracim, eu não sei se eu falei, né, no começo, eu disputei uma eleição e eu lembro das meninas da Negracim me procurando, né, para me dar um respaldo, sabe assim? Aquela coisa de mãe. Foi uma coisa de mãe e foi uma coisa tão importante que eu não sei se eu consigo dar a dimensão do quanto foi importante isso. Nós estamos aqui, desde a dona Sônia, que está nesse jogo há muito tempo, a Jennifer, a Rosana, a Sandra, nós estamos aqui para te ajudar, para você não se sentir sozinha, porque você vai ser só uma pessoa preta. Só um jogo tão grande, né? Aqui no ABC aconteceu uma grande novidade, né? Que acho que todas as cidades que partidos progressistas concorreram, tinha pelo menos a vice, era uma mulher e era preta.
o que para a gente já é uma grande conquista, mas isso só aconteceu porque a gente estava lá. Eu vou pegar o microfone sim, eu vou colocar meu nome sim, eu vou falar sim. Então, às vezes é cansativo, mas é necessário. É necessário, assim como a Kika fala, não acaba aqui, a nossa luta não acaba aqui. Não é uma eleição, não é um projeto de lei que vai acabar, porque o racismo ele está encarnado no nosso país, na nossa sociedade. Então, é necessário que a gente continue, né? E que a gente incentive outras mulheres a continuar. Desde que é importante que a gente incentive as que já estão organizadas, porque talvez, assim, meia dúzia de gatos pingados, às vezes ela vai se sentir sozinha, então é importante que elas se sintam unidas, que foi o que a Negra Sim, o que as meninas fizeram comigo, é por isso que eu cito muito, porque foi importante, mas é importante a gente falar para a nossa vizinha, né? É importante para a gente falar na nossa reunião de primos, né? Na nossa reunião familiar, é importante que a gente passe essa informação, porque nós precisamos ser muitos. Dentro desses espaços, nós temos que ser maioria. E só vai fazer isso é a gente. Ninguém vai fazer pela gente. Ninguém nunca fez nada pela gente, né? Se não fosse lá pessoas como a Ieda, como a Kika dando a cara a tapa, e nessa próxima geração que vem vindo a Jennifer e a Morgana, ninguém faz nada pela gente de graça, né? Nem os pequenos progressos que foram feitos, eles foram feitos de graça, eles foram feitos porque o movimento negro estava lá exigindo que fosse feito, né? E ainda falta muito. Então é importante, espaços como esse, é importante que mulheres incentivem outras mulheres de forma real e que a gente seja a maioria, porque nós somos a maioria no país, precisamos ser a maioria nessas organizações. E é mais ou menos isso. Ai, gente, essa foi Morgana Ribeiro. Pessoal, infelizmente, eu ficaria aqui, eu falo isso em toda live, mas eu repito nessa também. Eu ficaria aqui ouvindo vocês a tarde inteira. Infelizmente, estamos chegando ao nosso final. Eu vou agradecer de uma por uma, aí vocês vão dando tchau para o nosso pessoal. Não esqueçam de seguir a página da Negra Sim, a página do Sesc. Vai lá www.negrasim.org.br. Dá uma fuçada lá, tem tanta coisa bacana, tem tanta... Ai, gente, eu tô triste de acabar essa live. Então vamos começar agradecendo. Kika, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo de estar conversando com a gente. Muito obrigada por participar dessa live. Muito obrigada por cada ensinamento que você nos deu. Dizer o seguinte, primeiro agradecer. Eu vou ter que fazer um agradecimento, que é a CUT aqui. Eu não estou em São Paulo, eu estou em São Carlos, na casa da minha nora, com os meus netos que eu tenho para cá. Então, eu primeiro quero agradecer a possibilidade que a Negra Sim me deu, através do SESC também, que a gente está fazendo essa gravação, e agradecer também para aqueles companheiros e companheiras que vão participar mais tarde dessa live, a CUT, que é a CUT aqui de São Carlos, que é uma dessas organizações que a gente tem a nível nacional, que nunca, que eu me lembre, se furtou a nos ceder o espaço para reuniões, para tudo. E que, para poder também ser correta, a Marcha Nacional de Mulheres Negras 2015 também teve uma grande contribuição das mulheres organizadas, sindicalistas negras, do combate ao racismo nacional da CUT e também da estadual, que aqui no estado de São Paulo foi a Rosana, que também nos auxiliou bastante. Então, eu não queria sair dessa live sem fazer esse agradecimento, porque eu realmente sou uma mulher, eu sou militante, não sou sindicalista, mas eu sempre encontro guaridas, onde eu estiver, eu encontro alguém que é ligado à CUT, que me ajuda bastante nesse processo, como foi o processo da Marcha das Mulheres Negras no estado de São Paulo. Então, queria dizer assim, foi um maior prazer ver a Ieda de cabelo grisalho como o meu, né? Porque chega uma hora que eu estou que nem aquela propaganda, estou assumindo meus cabelos grisalhos, etc. e tal, porque não tem jeito, não adianta a gente pintar mais, porque você acaba pintando a testa, a orelha, e não fica legal. Então, eu acho que... E também é o seguinte, gente, eu conheço gente jovem também, com 18, 19 anos, que tem um problema que também cresce cabelo branco. Né? Cabelo branco nem sempre é sabedoria. Pode ser que eu tenha falado um bocado de bobagem também aqui, mas é legal a gente
gente vê as mulheres, eu falei do visual, que a minha geração é a geração que trabalhou a cultura negra como resgate da nossa identidade, etc. e tal, e o visual, o cabelo black, tudo que vocês possam imaginar, trança, etc. e tal, faz parte dessa força que nos deu para resistir, né? Então, hoje, o visual também continua sendo a identidade da moçada toda, das meninas jovens negras, né? Dos rapazes, através de várias formas. Então, eu queria agradecer aqui a oportunidade que a Negra Sim me deu de estar com vocês, Jennifer, que a gente vai se conhecendo aos pouquinhos através desse espaço. A Covid não nos deixa nos abraçar, nem estar próximas, né? Mas isso foi importante. Estar com a Ieda, que eu não tinha visto realmente o cabelinho branco dela, e ela fica uma nega linda de cabelo branco, ainda mais que o dela, parece que o dela é até diferente do meu, né? Já ficou em mechas. O meu ainda não está em mechas. E, Morgana, foi um maior prazerzão te ver aqui, participar com você nessa live. E agora eu tenho sempre certeza que qualquer coisa que me aconteça, terá uma ou mais Morganas para me substituir. Isso é muito legal. Parabéns a nós todos hoje. Muito obrigado mesmo. Tá? Muito axé. Hoje é quarta-feira, é dia de Oiá, o dia da minha mãe. Eu sou de Oiá. O Jeje é Oiá. O Queto é Inhansá. Então, eu sou Oiá. Rei Oiá. Meu amor. Ai, Kika, você... Olha, deu uma travada aqui. Eu quero muito agradecer, principalmente pela pessoa que você é, principalmente pela sua luta, pela sua garra e ser esse exemplo de mulher. Qualquer militante feminina, negra, qualquer mulher militante negra, em algum momento da sua militância tem que te ouvir. Eu já tinha essa percepção e hoje eu tenho ainda mais. Qualquer militante jovem, que a nossa geração, né? Eu tenho 34, a Morgana tem 32, mas não outras. E eu espero que as outras te ouçam ainda mais. Muito obrigada por ter participado da nossa live. Em defesa do bem viver, dia 25 de julho, dia de Teresa, dia de Terezas, dia de Teresa de Benguela. Nós precisamos reforçar nossos laços de resistência, lutar e chamar mais uma, duas, três, para lutar com a gente por um Brasil plural, livre do racismo. E nós vamos conseguir. E será um trabalho pensado, elaborado, concretamente feito por nós, mulheres negras. Obrigada, Jennifer Ferreira. Kika, uma grande mulher, de uma fortaleza. Primeiro precisa fazer um programa só com a Kika para ela contar a história dessa mulher de luta. Já fica a tarefa. Depois do dia 25, dia das Terezas de Benguela, nós precisamos contar as histórias nossas. Nós precisamos sentar com a Kika, tomar um chá, um café, suco, e conversar com ela, tirar dela as histórias que ela tem. Eu acho que isso devia ser uma tarefa muito boa. Morgana Ribeiro, que gracinha. Essa sua... a percepção e a sua, Jennifer, do respeito pelos mais velhos, pela história. Negra, sim. Este é um bom programa. Muito obrigada. Gente, essa live está emocionante para mim hoje. Muito obrigada, Ieda. Muito obrigada mesmo. E também quero agradecer essa menina que eu posso dizer, trago no meu coração, uma querida, uma parceira. Uma história, mas partilhamos muitos passos. Eu só quero dizer, Morgana, muito obrigada por você ter participado dessa live, enriquecido a gente com
esse sorriso e com a sua história. Muito obrigada. Olha, Jennifer, meu Deus. Eu imaginava que fosse acontecer tudo, menos que eu fosse ficar tão emocionada, igual eu fiquei ouvindo vocês duas, né? É muito curioso que eu tô aqui para falar das coisas que eu fiz e tal, mas na verdade dá a impressão assim que eu tô sentada com mulheres assim, sabe assim, aquela coisa do maternal da mulher preta, sabe? É aquela coisa assim, nossa, meu Deus, se eu pudesse cortar o meu microfone e nem falar e só deixar elas duas falar, eu deixava, porque para mim estava o suficiente. E dentro da minha história, é muito importante ouvir mulheres, principalmente as que vieram antes. E no nome da Ieda, da Kika, eu agradeço a todas as mulheres negras que não desistiram. Hoje a gente acaba pontuando problemas estruturais dentro das organizações, dentro da sociedade, né, Jennifer? E a gente sabe que não é fácil. Mas eu imagino como foi na época de vocês e vocês não arredaram o pé. Então, o máximo que eu posso fazer é sentar, ouvir a história de vocês, aprender com vocês. E é de minha responsabilidade não desistir por vocês, né? Não deixar que o trabalho de vocês seja em vão. Então, vocês não imaginam o quanto essa live me nutriu de todo o meu coração, o quanto me encorajou a continuar, apesar dos desafios. Então, eu sou muito grata por ter ouvido vocês, por ter conhecido vocês. Sou muito grata, Jennifer, pelo convite, por se lembrar de mim, por estar sempre perguntando como é que está esse menino. É muito importante, né? Esse cuidado que vocês têm. Agradecer ao SESC, que eu não tinha parado para pensar dentro dessa nova trajetória da minha vida, começou no SESC, nas aulas de trança, e hoje eu estou falando dessas mesmas aulas numa atividade do SESC, né? Como a vida ela é curiosa. E agradecer demais a Negracim. A Negracim eu conheço desde quando eu comecei vou mudar o mundo, né? A revolucionária, a Negracim estava lá de forma organizada, de forma responsável e sempre amparando todos os projetos, fosse de juventude, fosse de movimento estudantil. A Negracim sempre foi uma porta aberta para nós mulheres pretas. Então, obrigada também por se manterem tão firmes em tempos adversos, né? A luta não há de parar. Espero ter novas oportunidades de ouvir vocês. De verdade, foi uma tarde maravilhosa, foi uma tarde enriquecedora. Eu não tenho palavras, eu poderia passar a tarde inteira aqui agradecendo. Muito obrigada, mulheres. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Hoje, gente, riquíssima de conhecimento, formação, politização. Dia 25 de julho é o dia de Teresa de Benguela. E como muito bem disse a Ieda, quantas Teresas somos nós? Quantas Teresas tem por aí? E tenho aqui um vídeo que eu gravei esses tempos atrás, e eu dizia, quantas mães estão chorando no dia de hoje? E eu pergunto para vocês, quantas mães negras estão chorando no dia de hoje? É um dia de reflexão, não é um dia de comemoração. Eu me recuso. É um dia de reflexão. É um dia de refletir sobre o empoderamento da mulher negra e o quão importante a nossa história é para esse país. Então, eu deixo aqui a lição de casa para vocês. Reflitam, pensem, pesquisem, se politizem, se eduquem, se nutrem, engulam palavras e soltem amor por aí. Eu agradeço demais a todos os que participaram. Não esquece de dar o joinha. Vai pro YouTube, tá no site do SESC, tá no Facebook. A Ieda quer falar alguma coisinha. Fala, Ieda. Eu preciso só dar uma informação que eu acho que é importante, porque o SESC tem um alcance internacional. Eu sou coordenadora nacional do MNU, mas já tiveram outras coordenadoras. A Zene, a Wanda, Luísa Bairros e eu. Então, eu sou a 4ª coordenadora nacional do MNU. Tá? Então, é só para a gente registrar, porque para dar voz também para as outras mulheres e a representatividade. A diferença é que, nesta gestão, nós somos 70% de mulheres na direção do Movimento Negro Unificado. Isso é um diferencial que faz que fez um pouco a diferença. Eu queria deixar isso registrado. Ok.
Mais alguém? Por que não quer falar? Fica? Não, tá legal. Tá tudo bem. Eu acho que tá ótimo. A gente tem que aproveitar as oportunidades. Vocês ficam só um pouquinho, só para finalizar, para eu passar para a Paty, para encaixar na edição. É rapidinho. Então, a gente fica aqui mais uma vez, segue a gente no Twitter, Facebook, Instagram, a gente está em todas as redes sociais. Quero agradecer muito ao SESC por mais essa live, mais essa parceria. É através de parceiros que a gente consegue galgar passos ainda maiores. Então, beijo para toda a equipe e a produção do SESC. Beijo para todas as meninas Negracins. Hoje eu represento, eu estou coordenando a Negracin, mas sem elas nada seria possível. Então, um beijo, Sandra, Rosana, o resto das meninas. Muito obrigada a todas pelo apoio e carinho de sempre. Viva Terezas de Benguela. Viva nós, mulheres negras do Brasil. Um beijo. Paty, segue aí. Em nome do Sesc Santo André, gostaria de agradecer novamente a Negracin pela parceria, a Ieda, a Kika, a Morgana e a Jennifer pelas reflexões, sensibilidades, conhecimentos e as histórias de vida aqui compartilhadas. Como diz nossa mais velha, licença, Grande Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E assim seguimos teimando em viver, uma a uma, essas vidas teimosas das mulheres negras, que todos os dias que se levantam continuam em marcha. Agradeço ainda a equipe de comunicação do Sesc Santo André, na figura do Guilherme, que viabilizou a operação deste encontro. E o encerramento deste ciclo de encontros formativos se destaca pelo processo de elaboração de atividades que fortalecem a lógica do fazer coletivo e reforçam a importância do aprender, ensinar a aprender. E todas, todos e todos que foram convidados para participar desses encontros podem nos ajudar a encontrar caminhos para a construção de uma sociedade mais inclusiva e antirracista. Confiram as programações na rede do Sesc Santo André e acessem o site da Negracin para saber mais a respeito do projeto de cartografia negra de Santo André, bem como de tantas outras ações que elas estão envolvidas. Lembro que todos os vídeos desse ciclo estão disponíveis nas plataformas do Sesc Santo André e da Negracin, para que possam ser revisitadas e compartilhadas. Desejo a todas, todes e todos uma boa tarde e até breve.